precisamos crescer para podermos atender aqueles que nos procuram. E assim, nós lemos o Evangelho, lemos um trecho do Evangelho e nós buscamos a prática dele, nós aprendemos sobre o que é uma passagem do Evangelho, aí falamos, poxa, não sabia disso, mas o importante mesmo é colocarmos em prática, porque todo aquele que nos procura, tudo aquilo que aprendemos, devemos passar e atender bem aqueles que nos procuram. Bem, aí na questão 743, Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? E a espiritualidade responde: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Aí eu diria assim, nós estamos passando por uma transição planetária, ela está bem acentuada, e eu acredito assim, acreditamos nessa pergunta e nessa resposta, que se aproxima, está bem mais próximo, né? Esse mundo de regeneração pelo qual a Terra está passando. E vamos à pergunta 744, né? Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? E a resposta: a liberdade e o progresso. A guerra, por si, é uma coisa má. Mas após guerra vem as coisas boas. E aí 744, se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que tenha muitas vezes por objetivo o resultado a escravidão? E é aquilo, né? A escravidão temporária para abater os povos a fim de fazê-los progredir mais rápido. E nessa a última pergunta desse capítulo 6, não é a última não, ainda tem mais perguntas, mas sobre guerra essa é a última pergunta. E é assim: o que pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e precisará de muitas reencarnações para expiar todas as mortes que causou, porque responderá por todo homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, queridos irmãos, nessa pergunta e nessa resposta nos leva a pensar sobre aquele líder alemão que provocou essa Segunda Guerra. E quando as nações aliadas, né, começaram a agir, e a Alemanha começou a se sentir derrotada, e ela se rendeu, e esse comandante, ele acabou cometendo suicídio. Esse foi o grande fim da Grande Guerra Mundial, que assolou os países, tanto europeus, e que se não houvesse essa intervenção, talvez tivesse vindo para a América também. E o Japão, que teve a grande perda, né, que foi atingido pelas bombas nucleares, como já disse, e houve milhões de desencarnados nessa Segunda Grande Guerra, cerca de 2 milhões entre militares e
pessoas civis, foi muito grande esse número de desencarnes. Imaginamos assim, no plano espiritual, em 4 anos, 2 milhões de desencarnados chegando ao plano espiritual perdidos, às vezes sem saber que estão mortos ou desesperados. É uma coisa assim que, graças a Deus, tem essa espiritualidade amiga para resolver esse recolhimento. Bom, dessa data para cá, o mundo, aqui o planeta, já passou por grandes transformações. O Japão hoje é uma potência e exemplo de educação familiar. E nós, aqui no Brasil, somos uma nação onde temos uma grande quantidade de habitantes de todas as partes do mundo. Diria assim que é uma nação onde ela acolhe pessoas de outras nacionalidades e com respeito e com o coração aberto. E nós, amigos, vamos procurar evitar essa nossa guerra íntima. Quando notarmos que estamos em guerra, nessa guerra íntima que nos assola sempre, que possamos elevar nosso pensamento nesse momento de desordem temperamental, que nosso pensamento consigamos elevá-lo a Jesus, a Deus, a espiritualidade amiga, para que possamos sair da sintonia com a espiritualidade mais inferior, que possamos estar sempre sintonizados com a espiritualidade superior. Queridos irmãos, que possamos, com fé, amor e a caridade sempre no coração, sairmos de casa e sempre em estado de oração, estar sempre com a mente elevada. Vamos, meus queridos irmãos. Agora vamos fechando nossos olhos físicos e juntos com Jesus vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos reunidos nessa reunião de hoje e aos ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e trevas, pelo Vale dos Abortados e pelos oceanos. Aos médicos do espaço, vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedindo pela limpeza dos ambientes, aproveitando, pedir aos espíritos de luz para colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos idosos e pelos moradores de rua e por todos os encarnados e desencarnados. Graças a Deus. Uma boa noite, queridos irmãos. Que assim seja.